Olá, eu sou Deoduque Martins, diretor de projetos da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil e secretário-geral da International Halal Academy. Gostaria de cumprimentar a cada um de vocês que assistem a esse primeiro seminário internacional, Diálogos Islâmicos entre Culturas, Brasil, América Latina e Mundo Árabe. Uma iniciativa do Conselho Mundial das Comunidades Muçulmanas e da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, a FAMBRAS, com o apoio institucional da International Halal Academy. Esta é uma iniciativa que acreditamos ser de profundo valor para o fortalecimento do diálogo intercultural e interreligioso, ampliando o entendimento sobre os valores islâmicos e destacando experiências de convivência pacífica. Cumprimento e parabenizo aqui por essa iniciativa o Dr. Mohamed Bishari, secretário-geral do Conselho Mundial das Comunidades Muçulmanas, e o Dr. Omar Albrecht, secretário-geral adjunto do Conselho, bem como o Dr. Ali Hussein El-Zogbi, presidente da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil. Agora vocês irão ver uma vinheta com os temas e as datas que ocorreram e é a data de hoje do primeiro seminário. Por favor, a vinheta do seminário. Hoje chegamos ao último dia desse primeiro seminário internacional. Quero aqui cumprimentar o professor Luiz Henrique, que é graduado em História pela Universidade Estadual Paulista, foi membro do grupo de pesquisa de Antropologia em Contextos Islâmicos e Árabes da Universidade de São Paulo, com foco em temas relacionados à cultura, religião e sociedade. E passar a palavra a ele, que será o mediador nesse importante seminário. Bom dia, professor Luiz, uma honra, um privilégio estar aqui com você. Seja muito bem-vindo, estimado amigo e irmão. Muito obrigado, Deoduque, pelas palavras e pela calorosa apresentação. É uma grande honra estar aqui como mediador deste primeiro seminário internacional Diálogos Islâmicos entre Culturas, Brasil, América Latina e Mundo Árabe. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham e reforçar a importância deste espaço para o fortalecimento do diálogo intercultural e interreligioso. Este encontro nos permite aprender, compartilhar experiências e construir pontes de entendimento e respeito mútuo. Neste momento, tenho a satisfação de cumprimentar o Dr. Ali Hussein Zogbi, que é graduado em jornalismo, economia e pedagogia. É sócio do Grupo Educacional 24 de Março e presidente da Associação das Escolas Técnicas na área da saúde da região metropolitana de São Paulo. Foi conselheiro do Conselho Pleno de São Paulo, é palestrante com temas sobre islamismo, cultura, educação e marketing em países islâmicos. Além disso, é presidente da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, a FAMBRAS, diretor de comunicações da Cibal Halal e diretor-geral da International Halal Academy. Atua com políticas públicas em educação e na divulgação do Islã no Brasil. Dr. Ali, seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo conosco. Eu o convido a dar as boas-vindas a todos os presentes. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, que a paz, as bênçãos e a misericórdia de Deus recaiam sobre todos. Excelentíssimo senhor Dr. Mohamed Bishari, secretário-geral do Conselho Mundial das Comunidades Muçulmanas, excelentíssimo senhor Dr. Omar El-Braik, secretário-geral adjunto do Conselho Mundial das Comunidades Muçulmanas, estimados professores que conduzirão as atividades de hoje, Fadilat Sheikh Mohamed El-Bukai, Fadilat Sheikh Ahmed Tayer e Sua Eminência o Padre José Bison, caros participantes.
Que a paz esteja com todos. Chegamos ao final do primeiro Seminário Internacional Diálogos Islâmicos entre Culturas, Brasil, América Latina e Mundo Árabe. E eu, nesse momento, com o coração repleto de gratidão e esperança. Registro mais uma vez meus sinceros agradecimentos ao Conselho Mundial das Comunidades Muçulmanas pela parceria e, sobretudo, pelo importante trabalho que realiza. Agradeço também aos nossos ilustres palestrantes, a International Halal Academy, que, juntamente com a dedicada equipe da FAMBRAS, organizou esse evento, e, sem dúvida, a cada participante que esteve conosco nesses 3 encontros. O Brasil é, por essência, uma nação moldada pela diversidade. Desde a sua formação, recebeu contribuições de inúmeros povos, etnias, culturas e religiões. Aqui convivem lado a lado descendentes de indígenas, africanos, europeus, asiáticos e árabes, formando um mosaico humano que enriquece a nossa identidade. É essa pluralidade que faz do nosso país um exemplo para o mundo, uma vez que a grande maioria das pessoas reconhece que as diferenças não são barreiras, mas sim pontes que nos permitem crescer e aprender uns com os outros. Espero que esse seminário seja apenas o início de novas parcerias e diálogos, capazes de inspirar relações cada vez mais respeitosas, pacíficas e fraternas entre povos e culturas. Muito obrigado, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos. Agradeço o Dr. Ali Hussein Ezogbi pelas palavras iniciais. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar e, neste momento, apresentar o Dr. Muhammad Bishari. Dr. Muhammad Bishari é o secretário-geral do Conselho Mundial das Comunidades Muçulmanas e uma das figuras islâmicas mais influentes do mundo. Doutor em jurisprudência islâmica e seus princípios, ocupou altos cargos em diversas instituições islâmicas e internacionais e contribuiu regularmente para a imprensa regional. Recebeu diversas honrarias, incluindo a Medalha de Excelência do Rei Abdullah II Ibn al-Hussein e a Ordem das Artes e Ciências da República Árabe do Egito. O Dr. Bishari liderou a Federação Geral dos Muçulmanos na França e o Conselho dos Muçulmanos Europeus, além de ter atuado como reitor do Instituto Imbicina de Humanidades na França. Suas obras se concentram no pensamento islâmico e nos desafios contemporâneos. Incluem a questão da tolerância, uma introdução a um sistema de civilização humana, a interação entre filosofia e ética e tendências no sistema internacional no mundo pós-Covid. Ele também contribuiu para pesquisas sobre a integração muçulmana na Europa e as mudanças intelectuais dentro dos movimentos islâmicos. Dr. Bishari, é uma honra tê-lo conosco neste evento. O senhor tem a palavra. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, muito obrigado pela apresentação. Estou muito feliz de participar desse seminário. Estou participando com muito amor, muita gratidão. E louvado seja Deus que fez da diversidade uma característica positiva para todos nós, para que possamos cooperar juntos e sejamos um exemplo para o mundo. Eminências, queridos irmãos e irmãs que organizam este seminário virtual, liderado pelo professor Dr. Muhammad Az-Zoghbi, professor Dr. Ali Az-Zoghbi, presidente da Federação das Instituições Islâmicas do Brasil, e meu irmão Dr. Omar Al-Breiki, secretário-geral adjunto do Conselho Mundial das Comunidades Muçulmanas. Que paz, a misericórdia e a bênção de Deus estejam com vocês. E estou muito feliz de participar do encontro de hoje.
Antes disso, queria dizer que o senhor Al-Malbriki, eu trabalhei muitas oportunidades com ele. Gostaria de fazer um agradecimento especial pela cooperação com ele. E eu gostaria de agradecer o diretor executivo também da nossa instituição, que participou em muitos eventos. Obrigado também a todos os irmãos e irmãs de outras religiões e os imãs também que participaram com seus esforços nos vários eventos que organizamos. Nosso encontro de hoje, por meio dessa plataforma virtual, confirma que o diálogo e a cooperação não são limitados pela distância ou dificuldades pela geografia, mas sim uma necessidade humana e um objetivo civilizacional. Os objetivos maiores da lei islâmica, a preservação da vida, da religião, da razão, da linhagem e da riqueza, não podem ser alcançados pelo vácuo, mas sim pelo meio de uma ampla parceria humana. E a partir disso entendemos que a coexistência religiosa não é uma opção de luxo, mas sim uma necessidade existencial para proteger a sociedade e preservar a dignidade humana. A abordagem da existência na América Latina requer a realização de 3 níveis. O primeiro nível é o nível proposital, onde o objetivo final é alcançar o bem comum e prevenir a corrupção pública. Os muçulmanos não se isolam, nem os outros componentes se tornam ilhas isoladas, mas sim todos se integram em um único projeto nacional, num projeto nacional de todos. O segundo nível é o nível institucional, através do estabelecimento de estruturas práticas para a cooperação, seja na educação, na saúde, ou no combate à pobreza. Isso é consistente com o princípio de realizar o propósito, que torna os textos propositais em sua aplicação e conectados à realidade e às crises das pessoas. E o apoio às pessoas necessitadas nesse quesito é muito importante, especialmente no Brasil. E nós precisamos realizar esses princípios que combinam com a nossa religião também. E não precisamos esquecer do contexto. O terceiro nível é o nível cultural e educacional, através da construção de uma nova consciência entre os jovens, que vincule sua identidade religiosa ao seu dever nacional. Não há contradição entre ser um muçulmano orgulhoso de sua religião e um cidadão leal ao seu país. A diferença entre tolerância e cooperação é clara. A tolerância limita-se à prevenção de danos, o que se enquadra no objetivo de remover as dificuldades. Mas a cooperação, por outro lado, é uma ação positiva que decorre do objetivo de trazer benefícios e se traduz na construção de uma humanidade comum. Portanto, não nos limitamos a aceitar os outros, mas sim nos esforçamos com eles para estabelecer uma civilização compartilhada. Como disse Ibn Ashur, o maior objetivo da Sharia é preservar a ordem da nação e sustentar seu bem-estar. Senhoras e senhores, fortalecer a confiança entre os muçulmanos e os componentes da sociedade latino-americana requer 3 condições: reconhecimento mútuo da dignidade humana, garantia da participação equitativa no desenvolvimento e proteção do discurso religioso e midiático de qualquer discurso excludente ou extremista. Dessa forma, passamos da mera coexistência negativa para a cooperação positiva que atinge o objetivo de reconciliar as pessoas. E o Conselho Mundial das Comunidades Muçulmanas assumiu a responsabilidade de arquitetar esse novo discurso proposital em cooperação com instituições islâmicas no Brasil para que os muçulmanos possam ser uma vanguarda no serviço aos seus países e um pilar fundamental na construção da paz civil global.
O Islã não é uma religião de isolamento, mas sim uma religião de construção de terra e contribuição para a civilização. E nós precisamos construir a paz também através da nossa religião. E nossa religião pede que construamos juntos a terra que é o nosso meio de viver. E cada um contribua na civilização. Finalmente, nosso seminário de hoje não é meramente um diálogo remoto, mas sim uma materialização prática das palavras de Deus Todo-Poderoso. E cooperar em retidão e piedade. Façamos desse encontro o início de um novo caminho, transformando a coexistência em cooperação, a diversidade em energia construtiva e o diálogo em uma aliança humana compartilhada. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Agradeço, Dr. Bishari, pelas suas palavras iniciais e pela شكرا دكتور valiosa بشار على كلمتكم contribuição que الافتتاحية certamente وعلى inspira e مساهمتكم enriquece القيمة este seminário. التي Muito تلهم obrigado. وتثري Neste هذه الندوة. momento, tenho o prazer de cumprimentar e apresentar o الآن Dr. Omar Breik. أحيي Dr. عمر Omar البريكي Breik é secretário-geral هو adjunto نائب do الأمين Conselho العام للمجلس Mundial العالمي das للجماعات Comunidades المسلمة. Muçulmanas. Possui mestrado em يحمل gestão درجة financeira الماجستير في e traz إدارة consigo المالية mais de 20 ويتمتع anos de بخبرة experiência مهنية profissional تزيد na عن 20 liderança عام في القيادة administrativa. الإدارية. Tem ampla expertise na gestão de يتمتع بخبرة organizações واسعة sem في fins إدارة منظمات lucrativos, غير no ربحية desenvolvimento de ووضع políticas السياسات institucionais المؤسسية e na implementação de وتطبيق estratégias de استراتيجيات governança الحوكمة في em السياقات contextos الدولية. internacionais. Ao longo de sua trajetória, وساهم طوال contribuiu para a مسيرته organização المهنية de diversas في تنظيم iniciativas e العديد من eventos globais المبادرات والفعاليات voltados à العالمية promoção الهادفة dos valores de إلى تعزيز tolerância قيم e التسامح convivência pacífica والتعايش entre as السلمي comunidades. بين Dr. المجتمعات. Omar, seja أهلا muito بكم bem-vindo. دكتور عمر، O senhor tem a الكلمة palavra. لكم فتتفضلوا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Deus, o clemente الحمد لله misericordioso, الذي أمر بالتعاون louvado seja Deus que ordenou a compreensão mútua وجعل entre من os povos التعايش سبيلا e fez da للسلام consistência um caminho para a paz. والصلاة والسلام على Que a paz سيدنا e as محمد bênçãos estejam com o الذي nosso mestre علم Muhammad, البشرية que أن ensinou à كرامة humanidade الإنسان que a لا dignidade humana تفرق não tem بين distinção de لون cor, أو عرق raça أو دين ou religião, وعلى آله وصحبه e أجمعين. com a sua família e todos os seus companheiros. السيدات والسادة Senhoras e الصحابة senhores, المعالي eminências, والسماحة excelências, والفضيلة والكرام. estudiosos presentes, السلام عليكم ورحمة que a الله paz, وبركاته. a misericórdia e as bênçãos de يسرني Deus أن estejam com أعرب عن vocês. بالغ التقدير Tenho o prazer de للمتحدثين expressar meu والمشاركين profundo apreço a todos os بفكرهم participantes desse وخبراتهم في هذه seminário الندوة por suas percepções e مؤكدا experiências. أن الانتقال Gostaria de من الحوار enfatizar que a إلى transição التعاون do diálogo para a ليست cooperação خيارا não é رفاهية um luxo, بل ضرورة mas ملحة sim uma للمجتمعات necessidade urgente الأمريكية para as nossas لما sociedades يسهم في تعزيز na القيم América Latina, الإنسانية pois isso contribui para o وتصحيح السلم enfrentamento das الاجتماعي. crises, a promoção de valores كما humanos e a يسرني conservação da paz أن social. أنقل إليكم Tenho também تحيات o معالي prazer الدكتور de علي راشد transmitir-lhes as النعيمي saudações de Sua رئيس Excelência Dr. المجلس Ali العالمي Rashid للجماعات Al-Nuaimi, المسلمة presidente do Conselho Mundial وتقديره das Comunidades البالغ للجهود Muçulmanas, المباركة e seu profundo apreço pelos للاتحاد abençoados المؤسسات esforços الإسلامية da في Federação das البرازيل Instituições Islâmicas do Brasil, والأكاديمية FAMBRAS, العالمية e للحلال da Academia Mundial Halal, والسادة e المتحدثين dos ilustres palestrantes, وحرصه الدائم على bem como متابعة sua كل ما dedicação يطرح em dar سواء كان continuidade ao que foi مسمى أو apresentado مناقش. nestes seminários, também ولقد أوضحت pelas valiosas هذه contribuições. الندوات أن الحوار والتعاون Estes seminários demonstram que o diálogo e a cooperação conjunta من مفاهيم pavimentam o نظرية caminho para a إلى transição de ممارسات conceitos واقعية teóricos para تفتح práticas concretas, المجال لمزيد من التلاقي abrindo والعمل caminho para mais convergência e ação وتضع conjunta أساسا e lançando as لمستقبل bases para um أكثر futuro انسجاما mais في harmonioso المجتمعات e اللاتينية. estável na sociedade latino-americana. أسأل الله أن Peço a يوفقنا جميعا Deus إلى que ما nos فيه guie a الخير todos em لمجتمعاتنا direção ao que é وأن melhor para a nossa يجعل sociedade هذا اللقاء e que faça deste encontro جديدا um novo alicerce مسبب no caminho da cooperação ومثمر frutífera, ترسيخا لقيم consolidando os السلام valores da والكرامة paz, الإنسانية. da dignidade السلام humana. عليكم ورحمة الله Que a paz, وبركاته. a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Agradeço ao Dr. Omar pelas palavras iniciais أشكر neste الدكتور nosso عمر على seminário كلمته tão الافتتاحية في importante. هذه الندوة E agora المهمة. vocês irão ver a والآن vinheta de abertura ستشاهدون do عرض nosso ولمحة seminário عن de hoje, افتتاح que ندوتنا traz o اليوم تحت tema عنوان Convivência Religiosa na القيم América والمبادئ Latina, do الإسلامية. diálogo à cooperação. Vamos ver a vinheta.
E agora, com grande alegria, gostaria de cumprimentar os nossos palestrantes deste seminário, Sheikh Mohammed Al-Bukai, Sheikh Ahmed Al-Tayal e Padre Bison. Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra tê-los conosco no nosso seminário de hoje. Gostaria agora de cumprimentar Sheikh Mohammed Al-Bukai e apresentar o seu currículo antes de convidá-lo para fazer o uso da palavra. Sheikh Mohammed Al-Bukai é sírio, formado em estudos islâmicos e árabes, pós-graduado em estudos islâmicos em língua espanhola e mestre em direito e política islâmica. Chegou ao Brasil em 2007, atuou como sheikh em diversas mesquitas e atualmente é sheikh da Mesquita Brasil. Diretor religioso da União Nacional das Entidades Islâmicas e membro do Fórum Interreligioso da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo. Participou de diversos eventos relacionados a questões nacionais e internacionais sobre islamismo e diálogo interreligioso. Sheikh Bukai, seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo conosco. O senhor tem a palavra. شكرا لك أخ إنريكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Vocês أيها e o profeta Muhammad, sua família أحييكم جميعا e seus companheiros. بالإيمان والإسلام. Eu السلام gostaria de عليكم agradecer a ورحمة todos. الله تعالى وبركاته. في البداية أحب أن No أعبر início, عن خالص امتناني quero وتقديري expressar minha mais sincera للمجلس gratidão العالمي e apreço ao Conselho Mundial das Comunidades من Muçulmanas, خلال الأمين العام à للمجلس Federação das سعادة Associações Muçulmanas do الدكتور Brasil, محمد البشاري ومن خلال الأستاذ الدكتور عمر البريكي الأمين العام através المساعد do للمجلس. Dr. Omar Al-Breiki também. أيضا Gostaria de اتحاد agradecer المؤسسات الإسلامية في à البرازيل Academia من Halal. خلال رئيسه الدكتور علي الزغبي Eu gostaria de وأيضا agradecer جميع também العاملين في o الأكاديمية Sr. Ali العالمية Zorbi للحلال e على todos que تنظيم trabalham هذه na Halal, الندوة الدولية pela التي organização deste عنوانها seminário التعايش الديني importante في أمريكا اللاتينية من para a البداية coexistência حتى اليوم. pacífica na América Latina. هذه المبادرة تعكس التزاما صادقا Isso بخدمة المجتمعات reflete المسلمة o compromisso وتعزيز das الوجود comunidades والاتفاق muçulmanas في العالم e a وبناء sua جسور التعاون visão مع positiva مختلف المكونات الدينية e construir والثقافية. pontes إن com هذا todos os الجهد componentes المبارك culturais. لا يقرب القلوب ويعزز الحوار Nesse dia abençoado, بل ele يسهم aproxima os أيضا corações, في إبراز القيم الإنسانية mas المشتركة vai valorizar os التي valores تجمعنا humanos جميعا que nos على guiam رأسها todos. الرحمة والعيش A المسلم misericórdia السوي وبناء e também coexistência مستقبل pacífica واحد e construir um باحترام futuro متبادل للمسلمين. compartilhado baseado أسأل الله no respeito سبحانه mútuo. وتعالى أن يجزي المنظمين خير الجزاء على Gostaria de جهودهم agradecer a todos os المباركة organizadores e وأن que Deus يبارك في Todo-Poderoso مبادراتهم ويمنحهم nos مزيدا من guie التوفيق والنجاح. nessas iniciativas. أتشرف اليوم أن أشارككم في هذه الجلسة Eu gostaria de عن compartilhar سؤال com vocês هو hoje ما هي الشروط اللازمة quais لتعزيز são الثقة بين as المسلمين condições وبقية para مكونات fortalecer a المجتمع confiança entre os muçulmanos e os demais componentes da sociedade latino-americana. Caros amigos, الثقة a ليست confiança كلمة نتحدث não عنها nasce, não é uma palavra que بل nasce هي عملية بناء automaticamente, طويلة mas é o تحتاج fruto de um إلى أسس processo راسخة construída com o tempo, alimentada pela compreensão mútua, pelo bom convívio e وفي pela المجتمعات comunicação sincera. اللاتينية حيث التعددية الدينية Na والثقافية sociedade latino-americana, tão ricas em diversidade cultural e religiosa, يصبح من واجب المسلمين torna-se nossa مساهمة في هذا responsabilidade البناء como muçulmanos بوعي وحكمة contribuir para esse processo com وإظهار clareza, a الصورة verdadeira face da nossa الحقيقية fé e لدينهم. dos valores que ela promove. وذلك من خلال أولا Primeiro, através الانفتاح da على abertura ao الحوار diálogo e à والتواصل. comunicação, الحوار هو حجر الأساس في que o بناء primeiro علاقة pilar da confiança é o diálogo. قائمة على الثقة. والإسلام كما تعلمون O يشجع Islã على incentiva o diálogo e considera uma via de aproximação entre as pessoas. وتعالى في O كتابه Alcorão nos ادع إلى orienta سبيل claramente. ربك بالحكمة Convida ao caminho do teu Senhor com sabedoria e boa orientação, بالتي هي أحسن. e debate com eles da melhor maneira.
ليس مجرد نقاش O فكري diálogo, أو ديني، portanto, não é apenas uma بل هو troca de ideias لقاء teológicas. إنساني Ele é يتيح um encontro للناس أن humano يفهموا que permite às بعضهم pessoas بعضا، compreenderem أن umas às outras, يتبادلوا مخاوفهم superarem وآمالهم، preconceitos وأن e يزيلوا سوء desfazerem الفهم المتراكم عبر imagens distorcidas. التاريخ أو الإعلام أو الجهل المتبادل. Por isso, não devemos esperar que os outros venham até nós. لا يكفي أن ننتظر الآخرين Cabe a nós, como muçulmanos, abrir canais de diálogo com igrejas, أن نبادر templos بفتح قنوات تواصل e também centros culturais المراكز e الثقافية instituições civis. وحتى مع المؤسسات المدنية، لأن الحوار يولد. Por que tudo isso? Porque o diálogo gera confiança e confiança abre caminho para a cooperação. ثانيا، A segunda condição, القدوة الحسنة. o bom exemplo e a الشرط conduta الثاني ética. لبناء الثقة Que o segundo pilar يكون المسلم para a construção de مدركاً في confiança, سلوكه وأخلاقه، as pessoas não leem ao Corão, mas observam nossas atitudes. لكنهم يقرؤون أفعالنا E como وتصرفاتنا. disse o النبي صلى profeta الله عليه وسلم Muhammad, que a paz esteja com ele, أعظم مثال foi reconhecido até mesmo por seus opositores como honesto e confiável. حتى قبل بعثته. A sua vida nos mostra que a credibilidade nasce da prática cotidiana, justiça e também misericórdia, respeito e honestidade. Nós precisamos repetir esse exemplo na nossa vida do dia a dia. O muçulmano deve ser honesto no trabalho, responsável em seus compromissos, solidário com seus vizinhos, sejam eles muçulmanos ou não. Porque vão ver no Islã a religião de uma vida verdadeira, não apenas palavras, mas através de condutas honestas. O terceiro pilar, a integração positiva e participação social. A confiança também depende de participação. Ela não floresce se os muçulmanos permanecerem isolados. Pessoais, é fundamental estarmos presentes nas grandes causas sociais que concernem a sociedade, como a luta contra a pobreza, a promoção da educação, a promoção, a defesa do meio ambiente, o enfrentamento da violência e a busca por justiça social. Os muçulmanos não se importam com suas mesquitas e com seus afazeres pessoais, suas preocupações pessoais, mas precisam se integrar na sociedade e se importar com as mazelas da sociedade. E na história vimos várias contribuições dos muçulmanos à história humana, especialmente na América Latina, e precisamos traduzir esses valores para campanhas e também para a construção de hospitais, para trabalhos humanitários e ações sociais e participação da sociedade através de métodos compartilhados. Agora, em relação ao quarto pilar, para construir essa confiança, são instituições islâmicas eficazes e abertas. O quarto pilar, então, é a construção de instituições muçulmanas fortes e transparentes. Elas não devem se limitar à comunidade interna, mas dialogar com a sociedade em geral, falando sua língua, português ou espanhol, e construindo parcerias com igrejas, universidades e organizações civis. Além disso, precisamos preparar líderes religiosos capazes de compreender o contexto cultural local, dialogar também com respeito e representar o Islã de forma equilibrada e acolhedora. Isso vai contribuir para a construção de líderes capazes de representar o Islã. Isso de forma equilibrada. Agora eu gostaria de falar da experiência brasileira, o exemplo de São Paulo, que são exemplos da tradução desses conceitos da teoria para a prática para construir a paz. O Fórum Interreligioso pela Cultura da Paz e da Liberdade da Crença, em São Paulo, reúne representantes de diversas tradições religiosas
cristãos de diferentes dominações, judeus, budistas, muçulmanos e muitos outros. E os muçulmanos têm tido participação ativa, não apenas como ouvintes, mas como protagonistas em debates e projetos. Essa iniciativa demonstra que o diálogo interreligioso pode ser institucionalizado e permanente. Os muçulmanos dentro desse espaço têm colaborado nas seguintes coisas: programas humanitários e sociais, eventos educativos e culturais, discussões sobre problemas que afetam toda a sociedade, como violência doméstica, drogas e justiça social. E além do Fórum em São Paulo, existem várias iniciativas próprias da comunidade muçulmana. Organização de dias portas abertas nas mesquitas para receber estudantes e professores, campanhas solidárias e de assistência a famílias carentes, atividades culturais que apresentam o Islã de forma clara e humana, parcerias em projetos sociais com outras religiões e instituições. Essa experiência brasileira ensina uma lição prática. A confiança se fortalece quando os muçulmanos assumem o papel de parceiros ativos no bem comum. Em conclusão, meus irmãos e irmãs, os pilares para construir a confiança são claros, que são 4. O primeiro, abertura ao diálogo. O segundo, bom exemplo e conduta ética. O terceiro, participação social ativa. E quarto, instituições eficazes e abertas. E aprendemos a partir da experiência de São Paulo que esses princípios podem se tornar realidade quando existe vontade sincera e trabalho conjunto. Gostaria de encerrar com este versículo do Alcorão. Ó humanidade, nós vos criamos de um homem e uma mulher e vos fizemos povos e tribos para que vos conheçais. O mais honrado entre vós diante de Deus é o mais piedoso. Que possamos ser construtores de pontes, promotores de confiança e semeadores de paz em nossa sociedade. Que a paz esteja com todos vocês. Muito obrigado e agradeço pela atenção. Agradeço, Sheikh Bukai, por sua valiosa apresentação e peço que continue conosco aqui até o final das outras apresentações para realizarmos uma sessão de perguntas e respostas, inshallah. Gostaria agora de cumprimentar e apresentar o Sheikh Ahmed Tayal, que é sírio-colombiano, especializado em literatura inglesa com pós-graduação em sociologia, ex-membro da equipe de diálogo com o Vaticano, membro da OIP-ALC, Islamic Organization of Latin America and the Caribbean, e presidente da Associação Beneficente Islâmica de Bogotá. É sheik da Mesquita Abu Bakr al-Siddiq, também em Bogotá, e atua em iniciativas sociais e no diálogo interreligioso na América Latina. Sheik, é uma honra tê-los conosco. O senhor tem a palavra. Bismillah. Em nome de Deus, que a paz, que as bênçãos estejam sobre mensageiros de Deus. Gostaria de agradecer a quem organizar esse encontro. Somos uma parte dessa sociedade e nós trabalhamos para o bem. Gostaria de agradecer, portanto, todos que contribuíram ao sucesso deste encontro, seja do Conselho Mundial das Comunidades Muçulmanas, Mohamed Bashar e Omar al-Breiki, ou o presidente da FAMBRAS e todos os participantes da FAMBRAS e todos que contribuíram para o sucesso deste encontro. Meus irmãos e minhas irmãs, o choque entre alguns grupos humanos surge muitas vezes da ignorância que cada um deles tem do outro. Nos tempos antigos, era mais frequente as guerras nas tribos distantes do que confrontos violentos entre tribos vizinhas. Isso se devia ao fato de que uma tribo conhecia muitos aspectos da vida da tribo próxima
enquanto esse conhecimento diminuía, quanto mais distante foi a outra tribo, além de já haver certa familiaridade com as ideias predominantes entre as tribos vizinhas. Isso significa que quanto maior fosse nosso conhecimento da estrutura intelectual e emocional do outro, menos será a probabilidade de ocorrer um confronto violento com ele. E para que esse conhecimento seja alcançado, é necessário que exista um diálogo contínuo com o outro. Para que o diálogo seja verdadeiro, há uma condição essencial. É preciso concentrar-se nos valores e pontos comuns que nos unem, pois o nosso Senhor revelou na Surat Al-Imran, versículo 64, diz-lhes: ó adeptos do livro, vinde para chegarmos a um termo comum entre nós e vós. Esse é o versículo 64 da Surat Al-Imran. Aquele que não consegue enxergar elementos comuns com o outro corre o risco de executar até mesmo de sua própria fé, chegando talvez a considerar a maioria como descrente. Os confrontos, às vezes violentos, entre diferentes grupos só acontecem quando esquecemos que a diversidade é uma condição necessária para a continuidade da nossa existência. Se não houvesse diferenças, a Terra se corromperia, como afirmou a revelação divina na Surat Al-Hajj, versículo 40, teriam sido destruídos mosteiros, igrejas, oratórios e mesquitas. Isso é o versículo 40. O auge da ignorância é pensar que podemos reunir todas as pessoas em torno do que consideramos orientação reta. Pois o nosso Senhor disse ao próprio mensageiro a que revelou ao Corão que a paz e as bênçãos estejam com ele, e se Allah quiser, tê-los-ia reunidos sobre a orientação. Não sejas, pois, dos ignorantes. Isso fala Deus que fala para o próprio mensageiro Muhammad. Então o ápice da ignorância é acreditar que podemos unificar todos os seres humanos em torno daquilo que consideramos a única forma de orientação. Se Deus quisesse, teria orientado todos até a verdadeira senda, não seja depois dos ignorantes. E os nossos antecedentes, também antecessores, eles adotavam esses princípios de conhecimento do outro. E tem a Surat Al-Baqarah, versículo 113, diz que o diálogo não é um luxo, mas uma necessidade vital. Os problemas que afligem a sociedade são complexos demais para serem resolvidos por um único grupo humano. É imprescindível aprender a trabalhar em conjunto, lado a lado com os outros, se quisermos encontrar soluções reais. A injustiça, a pobreza ou doença não escolhem credo, pois podem atingir muçulmanos, cristãos, judeus ou seguidores de qualquer tradição religiosa. Se não atuarmos em cooperação, jamais conseguiremos eliminá-los. Então, esses esforços precisam ser respeitados de quem respeita as leis de Deus. Então, o diálogo requer uma pessoa aberta, um ser humano aberto aos outros. Então, a religião também fala disso, da abertura para o outro. Em cada país da América Latina existe uma conferência episcopal chamada Conferência Episcopal, que representa a mais alta autoridade católica. E cada cidade, em cada nação da maioria católica, a qualidade da nossa relação com essas conferências pode ser considerada um critério para medir o sucesso de nossos esforços em fortalecer os laços. E as nossas relações com os católicos, por exemplo, devem ser um critério para criar relações de força e que Deus nos colocou como embaixadores da sua mensagem.
Nós precisamos visitá-los e permitir que nós visitem. Fazemos com eles e também defendemos a sua existência, eles defenderem a nossa existência. E nós vimos que em vários estados africanos houve problemas em relação a muçulmanos e católicos. Essas duas comunidades se ajudaram e teve uma ajuda mútua em nome do respeito e da abertura ao outro. Certa vez vivi uma experiência que jamais esquecerei enquanto eu vivi, se Deus quiser. Eu ia participar por volta de 2012 de uma equipe de diálogo muçulmano com o Vaticano. Isso foi em 2012, né? Eu falei com o senhor Muhammad Bishari sobre isso, que fazia parte do grupo. Descobri nele um homem curto, de mente aberta, uma verdadeira biblioteca ambulante. Eu conheci pessoas do lado católico, dotadas de grande abertura, de comunicação positiva e conhecimento sólido, resultante de experiências acumuladas na área de diálogo. Eles aprenderam conosco e nós aprendemos com eles. Então, com judeus, com evangélicos e com outras religiões. E todos são irmãos. Jamais esquecemos o episódio em conferência em que foi convidado e o imã Ahmad, ele falou disso também. E alguns participantes formaram pequenos grupos, cada um composto por 3 pessoas que já se conheciam há bastante tempo, e foi solicitado a cada um que fizesse críticas aos outros 2. E não eram críticas agressivas, mas construtivas. E foi nessa ocasião, desejei que nós muçulmanos também fizéssemos com mais frequência, sim, pois há prática algo semelhante entre as religiões, mas infelizmente hoje em dia essa crítica construtiva tornou-se algo muito raro. Um ponto qual devemos estar atentos: o diálogo não deve ser uma postura pragmática ditada por uma situação de fraqueza pela qual passamos. Não, e 1000 vezes não. O diálogo deve ser sempre o nosso princípio, quer estejamos em posição de força, quer em situação de fragilidade. De todo modo, serão as perguntas que os irmãos e irmãs fizeram que nos levarão a abordar pontos que não mencionamos em nossas intervenções. Eu estarei aqui para responder as perguntas. Que as bênçãos e a paz de Deus estejam sobre nosso profeta Muhammad, sobre sua família e seus companheiros, assim como sobre todos os demais mensageiros, como Moisés e Jesus, e que a paz e a misericórdia e as bênçãos estejam com vocês. Muito obrigado, Sheikh Ahmed Tayel, por sua excelente palestra. Peço também que continue conosco até o final, pois iremos fazer uma sessão de perguntas e respostas, inshallah. Agora, gostaria de cumprimentar o Padre José Bison e, em seguida, convidá-lo a fazer o uso da palavra. O Padre José Bison é presbítero da Arquidiocese de São Paulo, mestre em ecumenismo pela Pontifícia Universidade Santo Tomás de Roma, membro da equipe de coordenação do Movimento de Fraternidade de Igrejas Cristãs, o MOFIC, e responsável católico na Comissão Nacional de Diálogo Interreligioso Católico-Judaico. Coordena a equipe de diálogo ecumênico e interreligioso no Regional Sul 1 da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e na Arquidiocese de São Paulo também. É membro fundador da família abraâmica, foi professor na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção e na PUC de São Paulo. Diretor da Casa da Reconciliação, pároco da paróquia São Pedro Apóstolo e membro do Fórum Interreligioso da Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo. Organizou 5 livros nas áreas de ecumenismo, diálogo interreligioso e espiritualidade presbiteral. Padre José Bison, é uma honra tê-lo aqui conosco. O senhor tem a palavra. Saúdo aos irmãos e às irmãs participantes deste
importante seminário, desse congresso internacional. Agradeço a confiança ao Dr. Ali e ao Dr. que nos convidou, Del Duque, e todas as pessoas que aqui estão presentes. Um grande abraço ao meu irmão Sheikh Al-Bukai. Então vamos em frente. Eu vou falar sobre a nossa experiência em São Paulo para a importância do diálogo. No decorrer da história tivemos momentos importantes, como vemos na tela, o encontro do sultão com o São Francisco de Assis. Assim, antes do Vaticano II, 1965, muitos importantes encontros pessoais aconteceram. Passamos adiante. Ok? E aqui, para nós católicos, a nossa marca, a nossa porta de entrada no diálogo interreligioso é a Declaração Nostra Aetate, é um documento do Concílio Ecumênico Vaticano II, que nos diz que a Igreja olha com estima para os nossos irmãos muçulmanos, porque eles adoram o Deus único, vivo, subsistente, misericordioso, onipotente, Criador do céu e da terra, sem o reconhecimento de Deus, e veneram Jesus Cristo como profeta. Honram a Virgem Maria, a mãe de Jesus, como profeta, a qual, por vezes, invocam devotamente, esperam pelo juízo final, têm por isso em apreço a vida moral, prestam culto, sobretudo, com a oração, esmola, o jejum. E, se é verdade que no discurso dos séculos surgiram entre cristãos e muçulmanos não poucas discórdias, ódios, este Sagrado Concílio exorta todos o que, esquecendo o passado, sinceramente se exercitem na compreensão mútua e juntos defendem e promovem a justiça social, o bem, renovam a paz e a fraternidade para todos os homens, e eu acrescento mulheres. Ok, para frente. A Igreja reprova toda discriminação racial e religiosa contra muçulmanos, contra os negros do Brasil, que é um crescente preconceito racial, religioso. Não podemos, porém, invocar a Deus como Pai comum de todos, se nos recusamos a tratar como irmãos homens e mulheres criados à imagem e semelhança do Criador. Portanto, a Igreja reprova, por isso, contrário ao Espírito de Cristo, toda e qualquer discriminação ou violência praticada por motivos de raça, de cor, condição ou religião. Pode passar. Se eu disse que antes desse período, a Igreja, pessoas da Igreja Católica tinham bons relacionamentos, após o Concílio Vaticano II, a gente começa a sermos, então, construtores de pontes, encurtar distâncias entre as tradições religiosas e disseminar com o preconceito. Recentemente, o Papa Francisco escreveu a encíclica Fratelli Tutti, e ele lá, entre os mais importantes pontos, ele destaca que as questões relacionadas com a fraternidade e amizade social sempre estiveram entre as minhas preocupações, disse o Papa Francisco. Senti-me especialmente estimulado pelo Gran Imã Ahmad Al-Tayeb, com quem me encontrei em Abu Dhabi, para lembrar que Deus criou todos os seres humanos, homens e mulheres, iguais nos direitos, nos deveres e na dignidade, e os chamou a
conviver entre si como irmãos. É um texto da encíclica Fratelli Tutti. Passamos adiante. Em decorrência desse encontro com o Papa em Abu Dhabi, com a sua eminência, o grão sheik, o imã, aí em São Paulo, a comunidade muçulmana, à frente o Sheik Al-Bukai e da Igreja Católica, mim e Dom Odilo, organizamos um encontro na Câmara Municipal e assinamos esse documento. Isso foi em 18 de junho de 2019. E o texto diz assim: nós, Cardeal Dom Odilo Pedro Scherrer e Sheik Mohamed Al-Bukai e nossas comunidades católicas e muçulmanas, assumimos o compromisso de estudar, refletir e promover o conteúdo contido no documento A Fraternidade Humana em prol da paz mundial e da convivência comum, assinado pelo Papa Francisco e o imã Ahmed Al-Tayeb, em Abu Dhabi. Iluminados por eles, afirmamos o nosso empenho de ser testemunhas, construtores de fraternidade humana em nossa casa comum. E o desejo de uma convivência fraterna e de uma cultura de paz entre as diferentes tradições religiosas nos conduza na promoção de uma sociedade mais humana, justa e solidária. Cardeal Dom Odilo Pedro Scherrer e Sheik Mohamed Al-Bukai. Passamos adiante. E aí nós temos a assinatura deste documento na pessoa também de várias autoridades religiosas. Passamos. Aí está o documento assinado diante das autoridades, também dos Emirados Árabes. Depois o Sheik Al-Bukai, por gentileza, recordará o nome deste sheik e desta pessoa que está ao seu lado, do sheik que está ao lado de Dom Odilo. Passamos adiante. E foi um momento bastante importante. Lideranças de diferentes segmentos, diferentes escolas, diferentes mesquitas. Passamos adiante. Pode, ok. Aqui, olhem a quantidade de lideranças que estavam nesta noite. Religiosos cristãos, religiosos muçulmanos, religiosos judeus, religiosos budistas. E quantas pessoas se uniram a nós nesta noite na assinatura deste documento. Passamos adiante. Isso tudo para mostrar que nós podemos conviver no Brasil, uma vez que o Brasil foi formado por colônias de diferentes nacionalidades e chegando aqui em busca de dignidade e qualidade de vida. E aqui nós temos o Fraternidade Cristão Judaico, com a presença do Sheik Abu Dhabi, então, com o Sheik Al-Bukai. Foi um prêmio dado da Fraternidade Cristã ao Raul Meyer, um judeu, e contamos com a alegria e a bondade do Sheik Al-Bukai. Podemos para frente, ok? Aqui na Catedral de São Paulo, em 2023, durante a celebração do aniversário da cidade, temos aí também atrás, à frente, muçulmanos com outras tradições religiosas. Podemos passar, ok? Também aí tivemos a Festa das Luzes no final do ano passado e o Sheik Al-Bukai trouxe consigo a sua querida e amada esposa e ele fez uso da palavra. E do outro lado, a minha pessoa com a cantora judia, né? E a multidão que estava presente nesta noite na catedral. Podemos, ok?
Mais um exemplo desta noite entre muçulmanos, judeus, muçulmanos e católicos da catedral, homens, mulheres e crianças participando desta noite da Festa das Luzes. Podemos passar? Ok. Aqui nós estamos já esse ano na Catedral Metropolitana, no aniversário da cidade, presença de judeus, cristãos, muçulmanos e de tantas outras religiões que veremos na próxima figura, próxima imagem, ok? Aqui está a quantidade de lideranças religiosas. Quem olhar no vídeo à esquerda, a quantidade de lideranças religiosas. A imagem é pequena, mas ali nós vemos vários muçulmanos juntos com autoridades de outros segmentos, ok? E aí é no mesmo dia, 21, 25 de janeiro de 25, no aniversário da cidade, na Catedral de São Paulo. Podemos passar? Religiosos e religiosas. Aqui é na paróquia onde eu trabalho, na paróquia São Pedro Apóstolo. Recebi aqui o imã, o nome me perdoe, porque eu não quero pronunciar de forma errônea, que nos ofereceu carne de carneiro na festa do sacrifício, para que nós pudéssemos entregar para as pessoas em situação de vulnerabilidade, com as marmitex e também com as cestas básicas. Podemos ir para frente, e foram 30 quilos. Também ele, sua esposa, sua sogra e sua filha ajudaram nossas mulheres da comunidade, voluntárias, a prepararem a carne de carneiro, porque elas não têm esse hábito. Podemos passar? Ok? Aqui também, de outra comunidade muçulmana, recebemos a carne do sacrifício de carne bovina, aproximadamente 150 quilos de carne dos muçulmanos, turcos que estão em São Paulo, para a entrega de carnes na cesta básica, também para a obra social e também para as marmitex, ok? Aqui é um ceder de Pêssah em 2016, podemos ver na minha direita pessoas de tradições religiosas de matriz africana, e à minha esquerda também um sheik que foi convidado. O sheik é presente também, e todos com direito à fala. Podemos adiante. Aqui também a mesma celebração do Seder, do Haggadah, um líder muçulmano e um líder judeu participando como irmãos desta grande confraternização desse Haggadah de Pêssah. Aqui também, já em outra festa, também do Seder de Pêssah, também com a presença de lideranças de diferentes tradições. E aí temos um muçulmano também. Ok? Aqui é um seminário que aconteceu entre católicos, judeus e muçulmanos, unidos na oração, representantes das três religiões rezarão pela humanidade em meio à pandemia da Covid-19, onde, pessoas de diferentes religiões rezando pela saúde. Podemos passar, ok? Aqui na Casa da Reconciliação, eu estou sentado da outra ponta, nós vemos lá o fundo, à minha frente, é a família abrâmica, onde várias famílias da tradição judaica, tradição muçulmana e tradição católica nos encontramos periodicamente para juntos rezarmos, refletirmos ao Corão, a Bíblia, a Torá e partilharmos também. Podem ver sobre a mesa exemplares da Bíblia, do Alcorão e da Torá. E a gente partilha sempre um bom lanche partilhado e trazido por todos. Ok?
Aqui a nossa família abrâmica cedeu uma máquina para construir fraldas geriátricas e pediátricas para um amparo maternal. É um hospital da Igreja Católica que acolhe mulheres jovens que foram, às vezes, obrigadas a saírem de casa por causa da gravidez, foram rejeitadas pelo esposo ou pelo companheiro, ou propriamente pela família. E a Igreja Católica mantém esse amparo maternal em São Paulo, que vive de doações. E a família abrâmica doou essa máquina para a construção de fraldas, ok? Vamos adiante. Aqui nós fomos, a família abrâmica, em gestos de solidariedade, visitar uma comunidade ucraniana católica quando teve o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Podemos ir adiante. Então, vão percebendo. Aqui também é a família abrâmica, está presente no espaço de uma comunidade muçulmana. A gente vai refletindo, podemos passar. Aqui fomos recebidos, está aí o Sheikh Sharman, depois, por gentileza, o Rabino, o Sheikh Al-Bukai, corrija o nome. Fomos visitar a mesquita de Foz do Iguaçu, um grupo de padres. De um lado está à esquerda, estou eu com o Sheikh, uma foto da mesquita, e o outro lado, à direita, o Sheikh conosco da mesquita. Podemos passar? Então, nós vamos sempre construindo pontos, ok? Aqui estamos na Sinagoga Betel, para o encontro A Esperança nos Une. Temos aí um estudioso do Islã, da comunidade muçulmana turca, o padre Fernando e eu, no momento de convivência, estudo e reflexão, ok? Então, senhores, aqui um momento importante, que o Sheikh Al-Bukai, ele recebe o prêmio Estrelas do Diálogo das minhas mãos, ok? Aqui também, eu fazendo a apresentação do Sheikh, 2024, do ano passado, ok? Podemos passar. Eu fui convidado para participar do 35º Congresso Internacional Muçulmano, em 2023. Eram muitos muçulmanos provenientes de vários diversos países, ok? Aqui no mesmo congresso, eu fazendo uso da palavra desse 35º Congresso Internacional, ok? Aqui nós temos a Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, foi a 65ª, a 60ª Assembleia, onde a Conferência Nacional ela convida religiosos da família monoteístas, cristãos, judeus e muçulmanos, para falar nessa assembleia. Eu não me recordo, Sheikh Al-Bukai, se foi nessa ou no anterior que o senhor fez uso da palavra durante essa Assembleia Geral. Podemos passar? Foi o ano passado. Aqui nós estamos no Fórum Interreligioso. O Sheikh Al-Bukai, a minha pessoa e o Rabino Uri, do fórum do qual nós participamos. Esse encontro foi na Embaixada dos Estados Unidos de 2024. Ok? Podemos passar. Um ato interreligioso em 2023, também com a presença do Sheikh, que está aqui à minha direita, logo no começo, o Sheikh Jihad, ok? E outras lideranças religiosas. Aqui o encontro do CAICID, né? O Conselho Internacional de Diálogo Interreligioso e Intercultural, do King Abdullah bin Abdali CAICID.
foi um encontro interreligioso na Casa da Reconciliação. Aqui é o fundo da casa, após o encontro. Podemos passar. Também, aqui é outro ato interreligioso na Casa da Reconciliação, no dia 24 de maio deste ano, quando a encíclica Laudato Si do Papa Francisco completou 10 anos no jardim da Casa da Reconciliação. E foi um momento de oração e depois pose para uma foto. Ok? Já estamos chegando ao final. Aqui nós somos convidados para o Jubileu de Prata da Ordem Ramakrishna, Sheikh Abukai e eu, e outras lideranças religiosas, budistas e outros segmentos, atos descendentes e assim por diante. Podemos passar? Encontros entre católicos e muçulmanos. A primeira mesa redonda interreligiosa na hebraica, o Rabino Sobel, o Sheikh Armando Sala, que é falecido hoje, que pertencia à Mesquita Brasil, e eu. Foi ali que o meu primeiro encontro com uma pessoa muçulmana e que foi a porta de entrada e de conhecimento para as demais mesquitas e outros segmentos. Depois, um encontro importante foi um jantar interreligioso na Mesquita Brasil, com a presença de Dom Cláudio Rumes, o arcebispo Baito Gerard, presidente do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso do Vaticano, e autoridades muçulmanas, católicas e de outros segmentos. Primeiro foi uma mesa redonda, uma fala de cada um deles, e depois seguido de um jantar. O terceiro ponto, alunos de teologia, da qual eu fui professor por 25 anos, nós levávamos os alunos a visitar os diferentes templos das diferentes tradições religiosas. E da mesma forma, nós convidávamos sheiks, monges budistas, estudiosos do rabinato, do rabino, rabinos e outras religiões de matriz africana para falar com os nossos alunos. Então, nós íamos aos templos e recebíamos também a presença dos líderes religiosos em sala de aula. E gostaria de acrescentar aí 2 pontos que eu já participei de algumas lives também com os muçulmanos do Irã. Também já participei, eles têm uma casa no Belém. E também já falei do encontro da mesquita. Ok? Podemos passar? E assim a gente vai construindo esses laços, pontes, e vamos também criando laços de amizade entre as comunidades da Igreja Católica com a comunidade muçulmana. Meu muito obrigado pela acolhida, carinho entre os meus irmãos queridos e amados muçulmanos. Muito obrigado. Agradeço ao Padre José Bison por sua importantíssima palestra e exemplo de diálogo interreligioso. Peço que continue aqui conosco e que se juntem a nós também o Sheikh Mohammed Al-Bukai, o Sheikh Ahmed Tayel, pois iremos iniciar agora uma sessão de perguntas e respostas. Além disso, peço também que se juntem aqui conosco o senhor Duque Martins e a doutora Sorra Chabraoui. A primeira pergunta eu vou direcionar ao Sheikh Mohammed Al-Bukai. Sheikh Mohammed Al-Bukai, quais são os maiores desafios hoje para a construção de confiança entre muçulmanos e as sociedades latino-americanas? السلام عليكم مرة أخرى Que a أشكركم paz جميعا esteja على هذه convosco المعلومات mais uma vez. Obrigado أخي فضيلة pelos الشيخ palestrantes. أحمد طايل Eu gostaria de agradecer Sheikh Ahmed Tayel الصديق e, العزيز e o Padre José Mison على هذا التاريخ Bison الذي ذكرنا معه pela apresentação e pelas fotos que nos lembram esses momentos de
في سبيل coexistência بناء de هذه cooperação الجسور e للثقة. construir as فقط pontes. نزولا عند سؤاله ورغبته في التعريف الشيخ الذي مر معه في Sobre o الصورة هو Sheikh, الشيخ أسامة الزاهد من gostaria de dizer que foi o Sheikh مدينة Osama, فوز ديغواسو مسجد عمر بن عبد com quem العزيز. o senhor esteve em أما Foz do Iguaçu. الآخر في الصورة الأخرى E na كان outra هو foto سعادة القنصل era o إبراهيم العقدي cônsul, القنصل العام للإمارات o cônsul-geral dos الذي Emirados وقع معك Árabes, que هذا estava com o senhor lá na outra foto أو هذه الوثيقة وثيقة que التعامل mostrou na ocasião da بارك الله assinatura do فيهم documento. جميعا. Então queria só lembrar esses nomes. بالإجابة عن سؤالك Agora, sobre a sua pergunta عن التحديات التي sobre os نواجهها desafios في na سبيل construção de بناء confiança هذه أو بناء هذه الثقة بين المسلمين e como وبين construí-las المجتمع اللاتيني الأمريكي، حقيقة هي da يعني sociedade latino-americana, تحديات كثيرة، لكن ممكن أن نلخص existem بعض vários من هذه التحديات desafios, mas في podemos أواخر citar alguns مهمة جدا. porque são أول importantes. هذه التحديات ممكن أن E os نذكر primeiros, التعامل مع ظاهرة الخوف من الإسلام. هناك lidar حقيقة com ظاهرة medo طبعا contra o تبث Islã. في Nós عقول vimos que وفي existe um certo medo em أبناء relação ao وفي Islã عن شيء يسمى الإسلام كظاهرة مخيفة e تجتاح nós المجتمعات precisamos وتدخل. lidar com هذه isso الظاهرة e precisar حقيقة acabar com a imagem de que o من Islã é التحديات algo que التي traz نواجهها. medo. كيف نتعامل مع هذه E nós الظاهرة precisamos, nós muçulmanos, lidar com isso e saber apresentar o Islã para reduzir um pouco esse medo. التي أراها جد مهمة لأنه أرى في وسائل التواصل الاجتماعي Eu acho isso importante e nas mídias sociais, nas redes sociais, الذي أذكره هي حقيقة a وسائل nossa presença é importante para lidar com كل isso. فروعها وسائل الإعلام من خلال الشاشات التلفزيون O والوسائل segundo التواصل desafio, e qual é a imagem المنصات veiculada الجديدة التي يعني هي na mídia em relação ao Islã? اليوم يعني هي الوسائل التي يتواصل معها E الناس hoje em dia precisamos saber utilizar essa mídia para apresentar a verdadeira فالتعامل مع imagem وسائل do الإعلام Islã. أيضا للأسف Isso sem falar das وسائل redes الإعلام sociais, precisamos marcar nossa نحن نعلم presença e أنها lidar يعني com as redes sociais. لها أصحاب، يعني وهي غالبا متحيزة Vocês sabem o poder das redes sociais e nós precisamos هذا أيضا من apresentar التحديات الكبيرة التي uma نواجهها. imagem كيف importante نتعامل مع e هذه verdadeira do Islã. الوسائل ونحن ليس عندنا يعني هذه القوة الإعلامية، هذه الوسائل. E outro desafio, precisamos fortalecer a nossa presença na mídia, precisamos criar os mecanismos para poder explicar os valores e os princípios do Islã e precisamos nos dotar desses meios e eu acho que é um desafio importante que a gente tenha esses mecanismos que nos permitem divulgar a verdadeira imagem do Islã. Outros desafios que eu poderia citar, que pode minar um pouco a construção dessas pontes, é nós organizar o nosso lar, a nossa família. Nós precisamos construir famílias, reconstruir famílias com base em princípios corretos. Vocês sabem que a família é a base da sociedade e se não tivermos esse poder de começar de forma muito forte dentro de casa, dentro da família, a sociedade inteira vai sofrer. Portanto, precisamos começar do zero, começar por dentro. Então, esses são os desafios importantes que eu vejo que precisamos lidar e precisamos rever e combater para que todas as pessoas possam conhecer o Islã e criar um ambiente sadio e de convivência, se Deus quiser. Muito obrigado, Sheikh Mohammed Al-Bukai, pela sua resposta. Convido agora e passo a palavra para a doutora Sorra, que vai direcionar uma pergunta para o Sheikh Ahmed Tayan. A palavra é sua, doutora. Obrigada, Luiz. Salam alaikum a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar a todos aqui presentes pelas palestras maravilhosas. Sheikh Mohammed Bukai, parabéns pela sua resposta, muito satisfatória também. Sheikh Ahmed, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor.
Como as novas gerações de muçulmanos podem contribuir de forma criativa para construir pontes de confiança na América Latina? نعم، جزاك الله خير الجزاء وأجزل مثوبتك. Obrigado pela pergunta. آه، طبعا أولا وقبل كل شيء الداعية نفسه Antes والقائد de mais الفعلي nada, والإمام ومن o يتحدث imã e مثلا todos que falam تيارنا الذي ننتمي إليه em nome do وطريقنا Islã e da nossa الفلسفي tradição الذي نؤمن islâmica به يجب أن يكون قدوة هو precisa ser um exemplo. في حسن الاستماع إلى الرأي الآخر وفي قبول Exemplo الرأي de الآخر وفي escuta para a احترام opinião do الرأي الآخر. outro, o que o فإذا ما outro كان tem a القائد dizer. مثلا عندما يكون القائد هو نفسه متشنجا Então, se o líder ومتوترا não tiver وربما essa يصطدم capacidade de مع أقرب escutar, الناس إليه não إذا poder ما يعني escutar as خالفه pessoas في mais الرأي próximas a ربما ele, que سيكون الأمر dirá de outras أكثر pessoas? يعني سيكون مشكلة أكبر إذا E o ما problema vai يعني piorar. تعلق الأمر مثلا باحترام الرأي الآخر والشيء Então, بشيء você precisa ربما أريد أن respeitar a أوضح opinião هنا alheia. نقطة يعني وجدتها مثلا الفعل Então, احترم para mim, isso ريسبيتار é um وريسبكت ponto importante. Você precisa له respeitar مدلول a opinião لغوي do outro. معجمي وله مدلولات ثقافية E você عندنا tem, في isso tem المدلولات significado الثقافية كثير من literal, البيانات literário também, يقولون mas tem بأن significado احترم تعني cultural. اتبع الرأي الآخر أو صار Você جزءا precisa يعني respeitar a مثلا opinião اتباع do الرأي outro e الآخر precisa dar o منتميا إلى exemplo الرأي الآخر لكن احترم para que تعني os que قبل te vêm de fora, بوجود eles الرأي saibam que o الآخر líder ما está dando o حاول exemplo. إزالة الرأي الآخر لم Então يحاول você أن não يقم بأي precisa شيء يمكن أن يزيل tirar الرأي a الآخر opinião do هذا معنى outro e احترم proibir o مثلا في outro de dar الثقافات sua الأخرى opinião, هذا نسميه mesmo يعني sendo contrária à cultural sua. connotation يعني المعنى الثقافي cultural Então meaning você tem que dar uma كونوتاسيون conotação à sua كولتورال religião, aquilo que المعنى você الثقافي representa, ذات الفعل ذات الكلمة como algo تعني أحيانا من prático خلال através المعاني da sua الثقافية conduta no dia a تعني أحيانا dia. أشياء ربما شبه متناقضة لذلك يجب أن ننتبه إذا ما Então, às تحدثنا vezes, عن você precisa الاحترام لا lidar com تعني أن coisas, às نتبنى vezes, الرأي الآخر ولكن contraditórias. أن أسمع له بالوجود وأن Mas, لا mesmo assim, يضرني você أن precisa يبقى escutar o مستمرا في outro, precisa وجودي dar ao outro a إلى جانب oportunidade de se رأيي أنا expressar في ذات السياق ao seu lado. الاجتماعي. نعم. Então, isso é importante à الموضوع الثاني sociedade. أيضا O segundo طبعا يجب ponto خاصة في موضوع الأجيال يعني ذكرت الأجيال sobre يجب as طبعا أن gerações يفهم futuras, الأجيال الجيل الثاني والثالث مثلا então a segunda, terceira, quarta أبناؤنا geração, يجب أن يفهموا nossos filhos, دينهم nossos جيدا netos, كما ذكر precisam ter الشيخ uma محمد بن boa ضايع في التقرير compreensão يعني ترتيب do البيت nosso الداخلي Islã. قال يجب أن يفهم أبناؤنا دينهم جيدا إذا لم يفهموا Então, os أبناء nossos دينهم filhos precisam إذا لم يفهم entender a أبناؤنا sua religião دينهم de forma جيدا فلن correta. يكونوا قادرين على البحث عن Então, نقاط se não houver مشتركة essa مع compreensão الآخرين correta, serão لأنه incapazes لا de يعرف حتى veicular النقاط e de المؤسسة representar, لبنيان de دينه. certa forma, essa religião. هناك نقطة ثالثة يعني O terceiro طبعا ponto que eu يجب acho ألا نخاف importante, من الرأي الآخر فبدلا nós não من precisamos ter medo مثلا da أن opinião يتحدث alheia. إلينا عن الكنيسة الأرثوذكسية Então, quando شخص uma ملحد representante da أو igreja شخص ortodoxa falando conosco, مثلا nós precisamos يهودي ouvi-los أن يتحدث e عن não اليهودية precisamos ter medo شخصيا deles. وأن Um يتحدث عن judeu falando المسيحية مثلا conosco não pode الأرثوذكسية ser البروتستانتينية الكاثوليكية uma شخص fonte de ينتمي إلى medo هذه para nós. الكنائس ويجب أن Mas يتحدث nós عن precisamos الإسلام شخص lidar com مسلم eles e saber فلا ouvir يضيرني إن كنت e على tirar ثقة esse medo da بالبناء الذي diferença مثلا بنيته عند مثلا da شباب opinião contrária. جاليتي لا يضيرني أن أدعو شخصا É só assim nós vamos أتحدث لهم عن construir essas الكاثوليكية إن كانوا pontes. هم كاثوليكية Então, se eu fizer أو أن algum يتحدث evento لهم ou عن alguma coisa, اليهودية não أو custa إذا كنت nada أنا على ثقة من convidar البناء الذي أنا بنيته في pessoas الداخل que têm المجتمعي outras داخل opiniões para جاليتي poder construir essas وهم pontes. أيضا لا يضيرهم ولن يضيرهم البتة أن E يدعو eles também, eu acho que agindo assim, أحدا eles منا também ليتحدث vão nos إليهم عن الإسلام convidar كشخص futuramente يعيش para تجربة الإسلام nos expressar, para وينتمي إلى هذا الإسلام falar da nossa وينتظر هذا experiência e para الدين. conseguir essa convivência pacífica. Barakallahu Fik, Cher, as suas respostas foram excelentes. Eu tenho certeza que elas irão contribuir muito para o nosso seminário. Jazakallahu khairan. Muito obrigado, Sheikh Ahmed Tayel. Agora eu gostaria de convidar e passar a palavra para o senhor Deoduc, que vai direcionar uma pergunta para o padre Bison. Muito obrigado, Luiz. Padre Bison, sempre uma honra estar com o senhor e sempre uma honra ouvi-lo, assim como o Sheikh Bukai
Sheikh Taher, muito obrigado pelas suas palavras, todos vocês. Padre Bison, uma pergunta diretamente ao senhor. Como iniciativas conjuntas em áreas sociais, como o combate à pobreza e a promoção da educação, podem fortalecer ainda mais essa amizade entre os católicos e os muçulmanos, na sua opinião? Sim. Em primeiro lugar, agradeço ao senhor Delduque pela pergunta, a participação da doutora Sorra, presença do Luiz e também de todos aqueles que estão nos bastidores, que são muitos, para que esse seminário e essa iniciativa tivesse esse longo alcance, né? Brasil, América Latina, com a presença do Sheik da Colômbia, Bogotá, o nosso amado e meu querido irmão, Sheik Al-Bukai, né? Depois, Sheik, vou pedir para você me escrever o nome do Sheik, você já me passou, mas depois dos 70, Delduque, a gente vai esquecendo certas coisas, né? Então, se o Sheik Al-Bukai, com toda a gentileza e firmeza, me passasse o nome do Sheik de Foz do Iguaçu e o nome daquele que estava no dia da assinatura dos Emirados Árabes, né? É Sheik ou Rei? Ele era o cônsul-geral dos Cônsul. Emirados Árabes. É, Isso, depois, cônsul-geral. por gentileza, você me passa os nomes. Eu creio que no Brasil, como foi formado, já disse, por várias descendências de vários países, e aqui nos encontramos, e aqui trabalhamos juntos. E temos a alegria já de ter feito alguns trabalhos em conjunto, recentemente, a doação de carne, bovina e também de carneiro, do sacrifício. Eu acho que são pontes que nos encurtam distância, superamos os preconceitos e também outros encontros que nós já participamos também, da família abrâmica, também com a Mesquita Brasil, são momentos muito importantes. Eu acho que, em primeiro lugar, a presença é um cativar o outro, um é conquistar o outro pela amizade, pelo carinho. E depois, juntos, podemos realizar muitas coisas comuns, muitas obras sociais. E se quiserem, eu sei que a Mesquita Brasil e também outras mesquitas por onde o Sheik já passou, de Santa Amaro, de Guarulhos, e outras mesquitas que eu conheço, a Mesquita do Brás, que eu já estive lá também, tem uma obra social fantástica. E a Igreja Católica também tem a Caritas, a Arquidiocesana. A Paróquia São Pedro tem várias também obras sociais, com a questão da educação, a questão da distribuição de alimentos, de marmitas. Se a gente nos une em projetos sociais, educacionais, a gente vai lembrando aquilo que o Sheik Israel, da Colômbia, falava, né, da importância de educar os jovens, acabar com o preconceito. Já fizemos uma conversa esse ano, dia 25 de janeiro, na Catedral, o Sheik Al-Bukai e outros sheiks que lá estavam, da importância de nós, no Brasil, criarmos uma comissão bilateral, católicos e muçulmanos, para que a gente se encontre com uma certa frequência para percebermos os desafios, as necessidades e organizarmos alguma coisa no projeto social como educação, no projeto social de assistência aos nossos irmãos, mais do que o assistencialismo, mas a gente também formar pessoas, dar capacidades a elas também, para que não ficamos pura e simplesmente no assistencialismo, mas criar uma obra social conjunta que vale a pena juntos, católicos e muçulmanos, para fazer. Agora, uma coisa que eu acho importante, já o Sheik Al-Bukai mencionou, da importância dos irmãos muçulmanos estarem presentes nas mídias, né, de mostrar o que fazem. Eu daria uma sugestão para os meus irmãos da Colômbia, quem me ouve, aqui o Del Duque, o Dr. Ali, Sorra, o Luiz, o Gustavo, enfim. Quando surge um atentado de um grupo terrorista, desculpa chamar a expressão assim,
que utilizam o nome de muçulmano, que vocês venham à mídia e se dizem muçulmanos, mas não somos nós pensamos diferente. O Corão diz que isso, para a gente também desvendar e acabar com a islamofobia que está crescente no Brasil, para mostrar que muçulmanos são homens e mulheres, construtores de pontes para encurtar distâncias e são promotores da paz também. Assim como dentro da Igreja Católica, temos grupos que se intitulam católicos. Eles não fazem terrorismo de destruição, de bombas, de ataques, mas eles fazem na doutrina, fazem certas acusações aos bispos, à CNBB, ao cardeal, a padres e tudo isso. Imediatamente a CNBB, o bispo se manifesta dizendo, se dizem católicos, mas não falam em nome da Igreja Católica. Também se quando acontecer um ato, vamos chamar assim, terrorismo, ou de difamação, ou que vá contra o Alcorão, que os meus irmãos muçulmanos tenham o carinho e a gentileza de dizer, olha, não é isso que os muçulmanos pensam, não é isso que os muçulmanos pregam. E eu creio que se nós juntos, eu mostrei vários exemplos com vários sheiks em diferentes eventos, é um passo importante. Às vezes tem um sheik, a esposa, ou um outro amigo, um outro elemento, dentro de uma catedral superlotada. O pessoal percebe que é uma amizade, é um carinho, é um respeito. Então eu creio que assim, Deuduque, assim também Luiz, assim doutora Sorra, e assim também ao sheik da Colômbia. E desculpa não guardar os nomes, porque a idade já deixa passar. Somos testemunhos, juntos nos apresentarmos em momentos importantes, em momentos únicos. Eu creio que seja por aí. Muito obrigado, Padre Bison, pela sua maravilhosa resposta. Realmente abrange e nos faz pensar, né, sobre pontos que podemos avançar, inshallah, na convivência, principalmente entre muçulmanos e não muçulmanos na sociedade brasileira. Muito obrigado. Bom, agradeço a todos os palestrantes pelas excelentes explanações e peço agora que cada um de vocês faça os seus agradecimentos e considerações finais. Peço por gentileza que respeitem ao máximo 2 minutos de fala. Vamos começar com os agradecimentos e palavras, considerações finais do Sheikh Mohammed al-Bukai. حقيقة في الختام كما بدأنا نختم. Para terminar, como começamos, gostaria de agradecer Deus Todo-Poderoso, gostaria de agradecer os organizadores para a organização deste encontro, dessa iniciativa importante, para reunir os que conhecem, os irmãos que veiculam o amor e fraternidade. E esperamos que tenhamos esclarecidas coisas para muita gente, para a sociedade de forma geral. Gostaria de agradecer o Conselho Internacional das Comunidades Muçulmanas e também a Federação das Instituições Islâmicas FAMBRAS do Brasil, através do seu presidente e vice-presidente, e a Academia Internacional Halal, pelos esforços fornecidos em prol da boa organização desse tipo de seminário, que contribuem e ajudam para a coexistência pacífica que nós todos almejamos. Muito obrigado a todos pelos seminários excelentes e pedimos a Deus Todo-Poderoso que ilumine o nosso caminho, não só o caminho dos muçulmanos, e como dizem os nossos cientistas, precisamos ser uma boa nação, é um exemplo
وقع نفع والإسلام onde بطبيعته estivermos دين e precisamos divulgar o Islã verdadeiro onde في كل estivermos. عباداته وفي كل شعائره نجد أن E nós المشاركة precisamos lidar الاجتماعية com todas as حاضر pessoas que têm وأساسي religiões في كل diferentes. العلاقات. الإسلام ليس فقط يربط الإنسان بربه وإنما O Islã não يربطه liga o بأخيه ser humano com seu Deus, وبمجتمعه. mas هذا هو الإسلام. liga o طبعا muçulmano com outras نحن pessoas يبدأ no بالحمد seio لله da رب القرآن sociedade. الكريم يبدأ بالحمد لله رب العالمين وليس Então, o رب próprio المسلمين Corão وينتهي começa com أيضا misericórdia a بالقول Deus, برب louvado الناس seja ملك Deus que الناس nos uniu. إله الناس الله سبحانه وتعالى. E هكذا nós precisamos كما veicular os أرشدنا conceitos وعلمنا também do نحن nosso mensageiro كلها Muhammad, رحمة للعالمين mensageiro de وما Deus, de أرسلناك misericórdia. إلا رحمة للعالمين. شكرا جزيلا. Mais uma أشكر vez, أخي muito فضيلة الشيخ obrigado, أيضا أحمد الطايل من كولومبيا o senhor, o amigo Sheikh والأخ Mohammed Tayer العزيز الصديق الأب جوزيه e بيزون. meu amigo, هو حقيقة مثال senhor لهذا Mizon, العمل وعنده pelo طبعا trabalho رأس que على fez بيت ومؤسسة تسمى e كونسيلياسيون، também يعني بمعنى أن pela a Casa da التصالح Reconciliação, والتحابب que é uma والتسامح casa هو من importante يديره para a هذا المؤسسة. coexistência e para a شكرا tolerância. لكم جميعا. Gostaria de أسأل agradecê-lo الله por سبحانه tudo que وتعالى fez no âmbito أن dessa يتقبل casa منكم أعمالكم e دكتور boa sorte em لويس tudo que دكتور vocês سوها forem أنستيو fazer no todas as futuro pessoas no que âmbito desse participaram e trabalho. ajudaram. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم Muito obrigado a ورحمة todos, الله a todas as تعالى pessoas que وبركاته. ajudaram no sucesso desse tipo de Muito evento. Muito obrigado, Sheikh obrigado. Mohammed Bukai, por suas considerações finais. Passo agora a palavra para o Sheikh Ahmed Tayal para realizar também suas considerações finais do nosso seminário. جزاكم الله خير الجزاء. Obrigado a وطبعا todos. أشكر كل من ساهم في تنظيم مثل هذا اللقاء. Obviamente, quero agradecer هذا a اللقاء todos يمكن أن يعزز que contribuíram ao sucesso desse tipo de بناء evento, desse seminário, الأخوة بيننا وبين que vai fortalecer a construção da irmandade الاجتماعي في المجتمعات entre التي nós ننتمي e إليها. fortalecer o tecido social. أشكركم جميعا وأشكر الإخوة الحاضرين Muito بشكل obrigado a خاص todos. أخي الشيخ الحبيب Muito obrigado ao irmão القاعي Mohamed Bukai, الأب هوسيه بيسون. طبعا ألف e ao Papa José Bison, ربما تقولون جوزيه أو نقول o بالنسبة Padre, لي perdão, José Bison ودكتور علي الزغبي e Sr. Ali Zurbi, والشابات الدكتورة سهى شبراوي e todas as moças que estão aqui, a senhora Soha الآنسة نازلي عفوا e Nasli também, وكل من يعني e ساهم todos بأي que شيء يتعلق contribuíram, باللقاء. seja em qualquer وأخيرا aspecto, طبعا para o sucesso desse evento. أتمنى من الله عز وجل يعني Desejo que Deus Todo-Poderoso يلهمكم فلا تظنوا بأن يكون nos inspire مثل هذه e nos اللقاءات guie no bom دورية، caminho, يعني todos. على الأقل مرة في السنة. E que estejamos presentes, possamos nos encontrar pelo menos uma vez no ano, يمكن أن يعني تساهم في para que تمكين possamos contribuir بين مكونات a fortalecer a amizade e a irmandade entre nós, na América Latina e no Brasil. Muito obrigado a todos mais uma vez e tudo de bom para todos Obrigado, vocês. Sheikh Ahmed Tayal. Passo agora a palavra para o Padre José Bison para poder realizar suas considerações finais. Eu inicio a minha consideração, já chegando ao término desse seminário, desse congresso, dessa apresentação tão importante, com as palavras do Salmo 133. Ó, como é bom, ó, como é agradável nós estarmos reunidos entre irmãos. Apesar da distância, mas estamos conectados. Importante isso. Agradeço a Deus pela ponte que já existe entre nós, católicos e muçulmanos. Se existe dessa ponte já construída, alguns reparos poderemos fazer juntos. Se ainda não existem pontes, poderemos iniciar a construção a partir desse simpósio internacional. Eu agradeço imensamente o convite dos meus queridos irmãos daqui do Brasil, Dr. Ali, Dr. Delduc, Luiz, com toda a sua presença, o Gustavo Augusto, né?
e também as meninas, como foi mencionada pelo Sheikh Tael, né? E gostaria de convidar. Em outubro nós teremos um congresso internacional completando os 60 anos da Declaração Nostra Aetate, a qual foi a porta que se abriu amplamente para o diálogo católico-muçulmano, o diálogo católico-judaico, diálogo com os outros segmentos todos, né? Nós teremos uma manhã do dia 13, no campus Ipiranga, um momento acadêmico. À noite nós teremos no Tuca um ato interreligioso com a presença de vários segmentos. E depois, na manhã seguinte, nós teremos um café na Mesquita Brasil, com os convidados do Sheik, da comunidade, de outros muçulmanos, também com presença dos católicos que participarão. À noite nós estaremos no auditório das Irmãs Marcelinas para um momento cultural, comemorando os 60 anos da Declaração Nostra Aetate. E depois, no dia 15 ou 16, não me lembro as datas agora exatas, nós estaremos na mesquita, na sinagoga também, que nós temos católicos no Brasil, um bom relacionamento com os judeus. Então, uma manhã nós estaremos na Mesquita Brasil, o café da manhã, quais são os desafios, quais são as perspectivas e o que podemos fazer juntos, católicos e muçulmanos. E depois, no dia seguinte, entre os judeus e os seus convidados, e nós também iremos com a mesma perspectiva. Quais são os desafios, as dificuldades, o que poderemos reforçar juntos para construirmos um Brasil melhor. Somos migrantes, filhos de diferentes nacionalidades, mas que viemos aqui em busca de qualidade de vida e não podemos importar os desafios, as guerras do Oriente Médio, da Rússia, da Ucrânia, mas nós aqui, sendo brasileiros, brasileiras, queremos construir pontes, encurtar distâncias e construir um mundo melhor para aqueles que aqui vivem e sermos testemunhas para o mundo, que é possível, sim, católicos e muçulmanos, católicos afrodescendentes, católicos e judeus, católicos e budistas, e todos nós juntos construirmos um mundo de paz e onde podemos ter a coexistência como irmãos e irmãs e filhos e filhas do mesmo e único Deus. Que Deus os abençoe e muito obrigado pelo carinho, pela paciência, com a minha presença aqui, simples e humilde, mas com vontade de ajudar a construir, reformar ou iniciar a construção de novas pontes. Muito obrigado. Muito obrigado, Padre José Bison. Agradeço também todos os nossos palestrantes por suas considerações finais. E agora eu gostaria de chamar novamente aqui conosco o senhor Deoduque, que irá fazer uma importante comunicação a todos vocês. Obrigado, professor Luiz. Obrigado a Deus por proporcionar esse momento vivido aqui por todos nós. É com muita honra que eu gostaria também, professor Luiz, de anunciar que 2 importantes livros de autores que são referência no pensamento islâmico contemporâneo serão lançados em edições especiais em língua portuguesa pela Fambrasa, com distribuição gratuita aos interessados. A primeira obra, a obra A Convivência com a Diversidade e as Diferenças, do Dr. Ali Rashid Al-Nuaimi, propõe uma visão moderna de convivência baseada no modelo dos Emirados Árabes Unidos, destacando o papel do diálogo e da pluralidade como pilares da paz e do desenvolvimento. E o segundo livro, A Tolerância, uma introdução para construir um padrão civilizacional humano,
do Dr. Mohamed Bishari, que oferece uma profunda reflexão filosófica, religiosa e histórica sobre a tolerância como valor essencial à construção de uma sociedade ética e harmônica. Ambos os títulos reforçam a urgência de uma cultura de paz, respeito e entendimento mútuo em um mundo cada vez mais diverso. E agora estarão ao alcance dos leitores em língua portuguesa, graças a essa iniciativa da Fambras. Muito obrigado, professor Luiz. Eu que agradeço, senhor Delduc. Realmente são livros que trazem temas muito oportunos e interessantes. Espero que muito brevemente as pessoas possam ter acesso a esse rico material. Gostaria agora de chamar aqui para realizar suas considerações finais o senhor Dr. Ali Zogby como nosso anfitrião deste evento. Dr. Ali, a palavra é sua. Muito obrigado, Luiz. Louvado seja Deus, Senhor do Universo, que nos permitiu participar da organização deste magnífico evento. Chegamos ao final do primeiro Seminário Internacional Diálogos Islâmicos entre Culturas, Brasil, América Latina e Mundo Árabe. Pudemos, no correr desses 3 dias, expor e debater de forma sincera experiências e sugestões que possam reforçar ou construir estratégias para a América Latina. Como tem afirmado o Dr. Mohamed Bishari, trata-se de uma questão existencial para a sociedade humana. Gostaria aqui de iniciar alguns agradecimentos. Agradeço inicialmente a Sua Excelência Dr. Ali Rashid Al-Nuaimi, fundador e presidente do Conselho Mundial das Comunidades Muçulmanas, que foi fundado em maio de 2018 em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, que tem como missão fortalecer as comunidades muçulmanas minoritárias, promovendo integração social, diálogo intercultural e combate à islamofobia. Meu agradecimento ao meu querido irmão Dr. Mohamed Bishari e ao Dr. Albrecht pela confiança e parceria na organização e realização desse seminário. Também a todos os palestrantes que estiveram conosco nos encontros, compartilhando conhecimento, experiências, e a todos os envolvidos na participação desse evento. Tenho que agradecer aqui especialmente a International Halal Academy, utilizar o Dr. Delduc Martins, personalidade ímpar na construção deste evento e de tantos outros. Em nome dele, em nome do Dr. Delduc, gostaria de cumprimentar todos os participantes da International Halal Academy, como também cumprimentar nosso diretor de comunicação, Carlos da Fambras, a doutora Sorra também, que ajudou a organizar todo esse trabalho brilhante que nós tivemos, e o Luiz, nosso moderador, falando diretamente da Turquia, que desenvolveu um trabalho brilhante no processo de moderação. Especialmente esse último dia, nós tivemos 3 grandes personalidades perdão, que têm contribuído no correr da história do Brasil, e no caso da Colômbia, do Sheikh Ahmed, realmente na construção desse diálogo sincero entre as diversas manifestações religiosas, especialmente aqui a religião, o cristianismo através de sua vertente católica, né? Então, meus agradecimentos, e o agradecimento final vai ao meu querido irmão, Dr. Mohamed Zogby, meu querido irmão, que é nosso líder, que está à frente de nós em todos os momentos, em todas as etapas, que nesses 44 anos de atividade da Fambras ajudou a construir esse legado maravilhoso, essa referência hoje que nós temos, e que tem feito um trabalho bastante importante aqui no Brasil. Muito obrigado a todos, que a paz e as bênçãos de Deus recaiam sobre todos. Muito obrigado, Dr. Ali. Bom, queremos agradecer imensamente a presença de todos os participantes que nos acompanharam ao longo desta manhã, assim como aos nossos palestrantes e às instituições parceiras que tornaram possível este primeiro Seminário Internacional Diálogos Islâmicos entre Culturas, Brasil, América Latina e Mundo Árabe.
Informamos que as gravações deste seminário serão disponibilizadas aos participantes através dos canais oficiais da Fambras. Em nome de todos os organizadores, desejo um excelente dia a todos. Muito obrigado. Que a paz e bênçãos de Deus esteja com todos vocês. Amém.